nós temos que abordar assuntos sérios também, né? Nós temos que falar sobre assuntos que não só são tão sérios na nossa sociedade, como também transcendem o futebol e são assuntos de crime, querendo ou não. E estamos aqui de novo, né? Enfim, mais uma vez, mais um capítulo, mais um caso de racismo em um jogo de Libertadores, em mais uma vez embaixo do nariz da Conmebol, em mais uma vez contra um clube brasileiro, em mais uma vez num jogo de fora e dessa vez, eu acho que tem um agravante até, né? Num sub-20 e, pô, o cara com a criança no colo. Sabe, é um negócio, o cara imitou um macaco pro Luigi, jogador do Palmeiras, torcedor do Cerro Porteño. Deve ser filho, eu não sei se é filho ou filha, tá? Eu não sei o gênero da criança. Uma criança negra, inclusive. Eu não vi com clareza a imagem, eu vi ela meio borrada, mas eu não sei qual o gênero dela, não importa. Com filho, com a cria no colo, irmão. Enfim, vamos lá, vamos abrir falando sobre isso, porque tem que dar seriedade a isso. Sinto muito a você que, cara, você que não gosta de falar disso, eu acho que esse é o problema, muitas vezes o problema da nossa sociedade. Que a gente tem que saber ouvir, tem que saber falar também. Vamos lá, Gabi, enfim, imagino que você tenha acompanhado sobre isso, quero ouvir vocês, a gente tem que falar da rodada do final de semana, tem que falar dos jogos do Campeonato Paulista, falar dessa situação do Corinthians, mas elencando aqui pela pirâmide de prioridade jornalística, imagino que essa não tenha como não ser a pauta, o que aconteceu no jogo entre Cerro Porteño e Palmeiras. Cara, primeiro eu acho que a gente tem que solidarizar, né, com o Luigi pelo que aconteceu, porque ele não tem culpa de nada e fica um pouco desse resquício pra quem é vítima de racismo, né? Você acaba se colocando num lugar de culpa, de que é culpa sua aquilo que tá acontecendo, e não é nada disso. O Luigi, ele tem apoio de todos no meio jornalístico, de jogadores, do próprio Palmeiras. A Leila hoje também falou sobre esse assunto na entrevista coletiva. Tudo que a gente falar aqui, Martelli, vai soar um pouco clichê demais, né? Do tipo, nota de repúdio não adianta mais, tem que ter medida mais dura, tudo isso vai soar meio clichê, porque é uma coisa que a gente pede há tanto tempo e nada acontece. A Conmebol, ela é extremamente conivente com os casos de racismo que acontecem tanto na Libertadores Sub-20 quanto na Libertadores pros times profissionais. A Conmebol vê isso acontecendo toda a rodada e não faz nada, e a gente tá falando só de Libertadores, mas a gente tem isso em Sul-Americana, eliminatórias pra Copa do Mundo, e a Conmebol não faz nada, porque pra eles tá tudo bem, tem dinheiro entrando no bolso, tá tudo certo, a gente não tem que resolver esse tipo de situação, mas eu também acho que a gente tem que começar a encarar o futebol não só como uma modalidade esportiva, mas também como um reflexo de sociedade, porque a gente vê muitas coisas inserido, né, na sociedade, tudo que não acontece tem como. no futebol, gente, casos de racismo, homofobia, violência entre torcedores, está na sociedade. A gente tem que parar de usar o futebol às vezes como, é ali uma válvula de escape pra pessoa, ela tá ali, ela pode fazer o que ela quiser, porque muitos têm esse entendimento e não é desse jeito. Tem que ter uma punição severa, inclusive pro Cerro Porteño, porque a própria Leila disse isso, né, mais cedo na entrevista coletiva, mas já é a terceira vez que tem um caso de racismo envolvendo o Palmeiras e o Cerro Porteño. A primeira vez foi com torcedores, a segunda foi com o Bruno Tabata, que inclusive ele que foi punido, né, ele ficou 4 meses afastado. Ele foi vítima de racismo, foi aberto um inquérito, né, para investigar a situação e acabou que ele que foi punido com 4 meses de suspensão. Foi um jogo da Libertadores. Nada acontece, eu sei que muita gente é contra a punição ao clube, mas é só isso que vai fazer funcionar. Aí muita gente vai usar de exemplo, mas o Grêmio foi punido. E na Copa do Brasil, ele foi excluído da competição. Mas não é porque acabou... ele foi punido que os outros não têm que Só ser, que é isso que eu penso, assim, gente, quando é um clube só, não vai fazer diferença nenhuma. Não adianta você punir um. Depois a gente viu vários outros casos de racismo acontecendo e os clubes não sendo punidos. Eu acho que tem que ser uma regra, olha, se a torcida cometer um ato de racismo, o clube vai ser punido, vai perder ponto, vai ficar portões fechados até ele ser tirado da competição, porque é só assim que vai resolver. Não adianta esse papo de que, não, tem que punir o CPF. Gente, não vai adiantar. Primeiro que não é todo clube que tem reconhecimento facial, que é uma coisa que acaba, querendo ou não, ajudando os clubes a conter essas pessoas dentro dos estádios. E depois que a gente tem também uma questão de que a própria justiça, e eu tô falando das autoridades mesmo, elas não têm esse controle, eles não conseguem encontrar as pessoas que fazem isso, não conseguem punir as pessoas que fazem isso, e acaba ficando elas por elas, as pessoas continuam frequentando os estádios e cometendo esses atos de racismo. O que não garante que essa pessoa é a mesma que estava no jogo do Palmeiras que cometeu racismo contra o Bruno Tabata?
O que me garante que não é? Não adianta esse papo de punir CPF, não vai funcionar. Isso só aconteceria se a gente estivesse no mundo perfeito. E como a gente não tá, vai ter que punir o clube, não vai ter jeito. E eu tô falando aqui numa posição de que se fosse o Palmeiras, eu também acho que o Palmeiras tinha que ter sido punido, teria que ser punido. Não é porque foi o seu Porteño e foi contra o Palmeiras. Eu acho que não adianta essa história de punir CPF. E os clubes às vezes